Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos Grande Man, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia bem legal, na verdade vai continuar com o nosso assunto sobre estilos mais formais e um pouquinho mais clássicos, falar um pouquinho sobre os 3 principais estilos aí de cortes de terno. Bora lá! E antes que eu entre em todos os detalhes, já peço pra você que aquela paradinha que eu não te pede aqui no YouTube, né, cara? Que é curtir, compartilhar, comentar e, claro, seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Grande Man. E também não deixe de estar no site para conferir ali os melhores cosméticos masculinos do mercado. Também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre que chegar qualquer vídeo você fique sabendo e receba aquelas notificações, fechado? Então bora de enrolação e partir para essas dicas. Então, rapaziada, a gente resolveu fazer essa saga, vamos dizer assim, de pegadas um pouco mais clássicas, indo para o formal, para alguns estilos um pouco mais comportados, que muita gente acaba tendo dúvida aí também sobre esses estilos, uma pegada um pouco mais madura, que transparece algo um pouquinho mais sério, talvez, ou com um pouquinho mais de atitude, como eu falei, madura. E tem poucos aí vídeos nossos do canal falando sobre isso, então resolvi fazer essa saga de vídeos, fechado? Pra gente começar então aqui, vamos falar sobre os 3 cortes principais de terno. É claro que existem algumas outras variações, mas quase sempre qualquer terno aí que você for conhecer vai estar enquadrado nesses 3, fechado? Então, rapaziada, vamos começar aí com o corte italiano, talvez o mais famoso, justamente porque os italianos são conhecidos por fazerem ótimos ternos. Eu até botei uma colinha aqui pra gente trocando uma ideia sobre esses estilos, fechado? Pra gente começar, o terno italiano, ele é um pouquinho mais ajustado ao seu corpo, então ele já dá uma pegada um pouquinho mais moderna, o que vai de encontro com o que realmente é a atualidade de ternos bem ajustados ali, é o que tá mais em alta. Vou colocar aqui alguns tópicos. A primeira coisa é que ele é um pouquinho mais acinturado, cara. Então, nessa parte aqui, né, da parte do seu tronco para baixo, até chegar na cintura propriamente dito, ele realmente tem uma pegada mais em V. Então, ele vai marcar, entre aspas, um pouquinho mais ali a sua cintura, ficar realmente um pouquinho mais justo ao corpo, mesmo quando você deixa ele aberto ali, sem nenhum botão, fechado? Uma outra coisa bem legal também são as mangas. As mangas, elas não são coladas ao teu corpo, porque normalmente um terno nunca vai estar 100% colado, mas ela é uma manga bem estreita e bem mais certinha também, assim como a pegada da cintura. Ela também, assim como seguindo toda a linha do terno, tem um peitoral um pouquinho mais ajustado e até fica um pouquinho mais presinho. Então, tem muitos ternos que tem, né, um pouquinho mais aberto aqui, essa região aqui do tronco fica bem largão. Nesse caso não, ele vai vir bem justo e você vai até sentir ali que tá pegando um pouquinho no seu corpo, obviamente sem estar super colado e sem marcar nada do seu peitoral, obviamente, fechado? A calça dela é um cos um pouquinho mais baixo, então muitas calças sociais de alfaiataria, você acaba colocando ela um pouquinho mais ali pra cima, né? O normal mesmo da calça, ela tá com o cos um pouquinho mais alto do que o normal, né? Do que uma calça jeans, por exemplo. Nesse caso, obviamente, ele não vai estar na altura de uma calça jeans, mas vai estar um pouquinho mais baixo ali que o normal de qualquer calça de alfaiataria. Os ombros, apesar de não ser aquele ombro super largo, ele vai ter uma boa estrutura no ombro, então não vai ser aquele terno super skinny que quase não tem uma costura no ombro e ele cai direto. Não, ele tem uma certa estrutura, ele vai te deixar com um porte, vamos dizer assim, um pouquinho mais ereto, porque tem essas costuras mais bem feitas ali, um pouquinho mais larguinhas, mas obviamente não vai ser aquele terno do Didi Mocó que te deixa com 2 ombreiras, que vai acabar ficando bastante esquisito, vai parecer que você está com um terno de tiozão, nada disso. Ele, justamente, já que ele tem toda uma questão de acinturamento, ele é mais justo aqui, um pouquinho mais apertado na questão do peitoral, ele quis fazer uma pegada um pouquinho mais estruturada na região de cima para conseguir vir descendo dessa forma e ficar bem estiloso, fechado? As lapelas, né, que pra quem não sabe, é aquela dobra aqui do terno, né, que fica aqui do lado, ela é bem larga, então tem uns que são bem fininhas, e ela é bem mais larga, então ela é bem mais marcado, faz parte do estilo do terno. E também os bolsos, eles são sem aba, que é sem aquela finalizaçãozinha bonitinha, que às vezes tem uma abinha, às vezes até tem uma certa tampinha ali, vamos dizer assim. Não, ele é só realmente um bolso ali de faca, entre aspas, que não tem tanto detalhe e fica um pouquinho mais escondido no detalhe do terno, não fica tão evidente. Provavelmente, já que ele já tem uma lapela um pouco maior, tem todos esses detalhes de ajustes, né, um pouquinho mais justo e tudo mais, eu acho que aqui você vai fazer uma pegadinha um pouco mais minimalista para não chamar tanto a atenção assim.
E um outro grande ponto desse terno, e o último que a gente vai falar aqui, é que na parte de trás dele não tem nenhuma fenda. A gente vai trocar ideia sobre todos os outros estilos que tem as fendas, mas provavelmente você sabe o que é, que quase sempre tem alguns cortes na parte de trás ali. Muitas vezes tem um corte único no meio para dar algum tipo de movimentação diferente, quando vai sentar também ele acaba abrindo, e tem alguns que tem até duas fendas. No caso do terno italiano não tem nenhuma, então ele é um pouquinho mais lisão na parte de trás. Nosso próximo terno é o terno inglês. Ele também é muito famoso e ele é bem diferente do italiano, então vai servir para um outro tipo aí de galera que gosta de estilo um pouco diferenciado. Primeira coisa é que ele é bem mais soltinho do que o terno italiano, que como eu falei é bem mais ajustado ao corpo. Mas mesmo ele sendo um pouquinho mais justo, ele tem algumas características que contrapõem o terno italiano por alguns motivos. Primeiro, a ombreira. Como falar no terno italiano, a ombreira ela era bem marcadinha e bem mais alta. Então justamente talvez por toda essa questão de ele vir afunilando, ser bem justo, preferiram fazer uma estrutura maior e mais larga, mais certa, e aí descendo e fazendo essa questão de um V. Agora já o terno inglês, ele não tem tanta costura ou tanto acolchoamento na parte dos ombros, fazendo com que ele fique mais natural, um pouquinho mais caído e menos estruturado ali, você fica menos com aquele ar de estar com a postura super ereta. Só que ele também é levemente acinturado, então como ele é um pouquinho mais solto, esse acinturamento dele, ou seja, esse afunilamento dele ali, vai ser um pouquinho menos perceptível, mas ainda assim, mesmo mais folgadinho, ele vai fazer como se fosse um V, fechando um pouquinho mais na sua cintura. Também contrapondo o terno italiano, ele tem as lapelas mais fininhas. Então o italiano tinha uma lapela mais grossa, com um detalhe bem grande. Esse cara tem a lapela um pouquinho mais fina. E aí para contrapor os bolsos, que no caso italiano não tinha nenhum tipo de lapela, aquele flap que eles chamam, né, que é aquele bolsinho que você abre. No caso do terno inglês já tem essa lapela, então fica bem evidente os bolsos com essa dobradurinha que você tem que abrir para pegar alguma coisa. Então eles tiraram o ponto focal da lapela, que era mais larga no italiano, e nesse caso no inglês ela é mais fina, para pôr nos bolsos, que aí nesse caso tem esses bolsinhos nessas lapelas que acabam dando um detalhe aí bastante diferente. E para finalizar, falando das costas, esse caso o terno inglês ele tem duas fendas, então ele tem uma fenda de cada lado ali na parte das costas, beirando ali a lombar, para dar um estilo diferente também, talvez fazendo um pouquinho para sentar, porque ele acaba abrindo, não fica tão armado quando você senta, é bem legal. E já o terno americano, ele é um terno um pouquinho mais largo, vamos dizer assim. Então o italiano ele é mais fininho, né, bem mais quente ao corpo. Vamos dizer que o inglês ele é mais solto, mas é moderado, e o terno americano ele é ainda mais solto e mais confortável, e principalmente ele é um pouco mais reto. Então, assim como o italiano e também no inglês um pouquinho menos, ele era mais acinturado, tinha aquele desenho em V quando você deixava mais aberto. Já no caso do terno americano, ele é mais quadradão, então até fechado ele vai manter esse aspecto mais de quadrado ao invés de um aspecto mais em V. No caso da ombreira, ele é equilibrado, ele nem é como o inglês, que não tem quase nada, mas também não chega a ser tão estruturado quanto o italiano, o que acaba sendo positivo, porque já que o paletó, o terno, ele já é largão, já é uma coisa mais quadrada, se ficasse uma coisa ainda bem estruturada na parte do ombro, ia ficar bastante exagerado, aí ia ficar, como eu falei, parecido com o Didi Mocó ali, na época que ele fazia os Trapalhões, que ele vestia aqueles ternos bem esquisitos, né, cara? Então, esse é um ponto legal, que ele dá um equilíbrio. A lapela também é mais equilibrada, não é nem tão fina quanto o inglês, nem tão larga quanto o italiano, e os bolsos parece que o inglês tem o flap lá, que é o bolsinho ali, a partezinha ali que realmente você tem que abrir para pegar alguma coisa, dando esse detalhe. Na parte de trás ele tem apenas uma fenda na região central ali, começando da lombar indo até a região ali do final do terno, para dar um estilo diferenciado, também talvez para ajudar para sentar. Então o terno americano tem uma fenda, o inglês tem duas, o italiano, como eu comentei lá no começo, não tem nenhuma. Esse dos ternos todos que a gente está falando, realmente é um terno um pouquinho mais simples, vamos dizer assim, e que acaba visualizando um pouquinho mais o conforto do que realmente o estilo e tudo mais, porque na verdade ele vai bastante de encontro com o estilo que está rolando agora dos ternos, que são os ternos mais certinhos do corpo, mais cinturados, para dar um estilo diferente, porque realmente, há, sei lá, uns 10 ou 20 anos atrás, realmente o terno americano era o mais utilizado, que justamente é um terno mais quadrado, mostra menos o corpo ali, entre aspas, talvez é bem mais ali confortável, por ser um pouquinho mais larguinho, mas no caso, para você ficar um pouco mais estiloso, eu recomendaria para vocês ou o italiano ou o inglês, se você não se sente tão bem com o italiano. O americano realmente tá mais fora de moda, mas
preferi colocar aqui porque são os 3 estilos mais clássicos e mais básicos aí de terno, vale a pena a gente trocar essa ideia, fechado? Tirando esses 3 estilos principais de cortes de terno, tem alguns detalhes, como por exemplo a questão do slim fit, né? A galera acaba, mas o italiano é slim, o inglês não é. Cara, essa categoria, vamos dizer assim, de slim, ele pode ser enquadrada em qualquer um dos cortes, porque basicamente o slim ele vai acabar ficando ainda mais rente ao seu corpo, mas os desenhos vão permanecer os mesmos dos cortes que a gente está falando. Então, por exemplo, um terno americano slim, ele vai continuar com essa pegada mais quadrada, mas ao invés de ele ser um quadrado mais folgado, ele vai ficar menos folgado e mais justinho ao seu corpo. O italiano, ele já é bastante slim, mas ele pode ficar um pouquinho mais ainda, e o inglês a mesma coisa. Então, basicamente, essas características que eu dei de lapela, de bolso, de parte de trás, de formato, né, quando ele está solto ou com os botões, ele vai acabar ficando igual. E aí realmente é mais a questão de estar um pouquinho mais rente ao seu corpo ou um pouquinho menos. Um outro detalhe que eu não comentei aqui em nenhum dos 3, que é em relação a botões, normalmente o italiano tem 1 ou 2 botões, mas muitas vezes tem apenas 1. O inglês quase sempre tem 2 botões e o americano chega a ter até 3 botões, justamente acho que por ele ser um pouquinho mais quadradão, acaba tendo um pouquinho mais de espaço ali, então acaba tendo um pouquinho mais de botão. Rapaziada, foi isso, videozinho rápido para vocês, para mostrar os 3 estilos aí de paletós, de teros, né, falar um pouquinho sobre essas questões de caimentos. Claro que aí você também pode combar o estilo que você quer de terno com aquela questão de cor, com risca de giz, com xadrez. Aí tem muitos estilos que você pode ir encaixando dentro desses ternos. Também, óbvio, não vale nada você saber sobre esses tipos de costuras, esses tipos de ajustes. Quando for comprar, compra um tamanho diferente, um terno que pode até ser italiano, mas não caiu bem no seu corpo. Então é sempre legal que você vista, que você veja se está certinho a manga aonde começa a sua mão, se na calça também a barra está certinho onde começa o sapato. Fazer esses pequenos ajustes para entrar realmente no seu corpo, porque nada vai valer o corte mais moderno ou menos moderno se você não comprou algo que coube como uma luva aí no seu corpo, fechado? Comenta aí qual que você mais gostou, se você tem algum terno, se tem todos eles, como que você escolhe o seu terno, ou se você vai comprar, qual que você vai comprar, qual você preferiria comprar. É sempre legal quando a gente troca uma ideia e todo mundo junto, fechado? Como foi com esse vídeo, curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda. E claro, nos siga nas redes sociais, das minhas contas da Udemy, acessando o site para conhecer os melhores produtos básicos do mercado. Tem muita coisa legal lá, principalmente nossa marca própria. Tá aqui do meu lado o shampoo Balm Óleo para Barba, que é os nossos produtos mais novos pretinhos. E esse branquinho, que é nosso sabonete íntimo masculino, que tá bem legal também, tá fazendo muito sucesso, fechado? Como também, sem falar na frente do vídeo, a gente tá presente na plataforma de podcast, que a gente faz toda terça-feira às 8 horas o podcast ao vivaço no YouTube. Ele fica aqui gravado, mas se não tiver muito tempo, você pode só assistir no seu correr do dia aí em qualquer plataforma. E caso você realmente goste, aí sim, vai lá ao vivaço, manda sua pergunta, que a gente vai responder todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!